Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos para uma terça-feira de estudo do nosso curso de Sentir, Conhecer e Evoluir, cujos conteúdos estão sendo tirados, né, pesquisados no livro do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos. E hoje nós vamos ter o capítulo 7, A Caridade, que é a Miriam que vai trazer para a gente esse estudo. Mas antes do estudo, nós vamos ter a leitura da página inicial pela Cristiana, depois teremos um mantra e a Thelma fará a prece logo a seguir. Cristiana, pode ler. Do livro Linha 200, de Chico Xavier. Objetivo supremo. Quando entregarmos a Deus com espírito espontâneo de tolerância e paciência, fraternidade e entendimento, aquele que nos agride, outro que nos fere e ainda outro que nos prejudica, aquele que nos persegue, outro nos espanca e ainda outro que nos humilha, esperando por Deus que a todos nós protege e nos abençoa através das suas leis de misericórdia e de justiça, sempre agindo e servindo em auxílio ao próximo, sem reclamar e sem perturbar a ninguém. Acabaremos compreendendo que o próprio Pai e Criador permitiu-nos o contato com os chamados agentes do mal, a fim de vencermos o desequilíbrio em nós próprios, de modo a entrarmos na posse da luminosa felicidade do eterno bem. Tá sem som, Miriam. Ai, desculpa, fiz. Ai, desculpa. E tudo volta a jogo. Eu esqueci. Esqueceu o quê? Bom dia, boa noite. Oh, eu esqueci de botar som, gente. Boa noite. Quer que eu leia? Não, não precisa, eu vou só continuar. Boa noite, pessoal. Ai, Boa gente, noite. desculpa. Boa noite, já. Boa noite a todos. Noite, a Glória. Cadê o óculos para poder abrir o olho? Não é, menina? Eu vou fechar aqui, que eu vou pegar o óculos, pegar, estou em outro lugar, estou me organizando, sair correndo. Então vamos, gente. Gente, por favor, vamos fechar, tá? Que nós vamos começar então. Vê se foi. Tá certo. Sim. O mal que habita em mim reconhece o mal que me tocou. O mal que habita em mim reconhece o mal que me tocou. Assim Deus permitiu para que o mal que habita em mim reconheça o mal que me tocou e eu possa me curar do mal que habita em mim, para que eu possa enfim brilhar, para que eu possa me apossar do eterno bem que habita em mim, porque assim Deus permitiu, para que eu possa enfim brilhar, para que eu possa
porque assim Deus permitiu. Vamos então, nesse momento, acalmar aí a nossa mente, os nossos corações, para que a gente possa estar usufruindo de melhor dos ensinamentos que serão passados para nós nessa noite. Que a gente possa realmente ter ouvido para ouvir e os sentimentos, né? De sentir esses ensinamentos. Que o nosso Mestre Jesus, nosso companheiro diário, nos impulsione sempre nessa busca do aprendizado, do conhecimento, do amor ao próximo, e que eles possam também estar envolvendo a Miriam, que irá ministrar esse ensinamento da noite de hoje. Abençoe a todos que estão presentes aqui nessa sala, abençoe toda a humanidade por esse momento que nós estamos vivendo. Obrigada, Pai, por graças a Deus. Bom, muito obrigada, Cristiana, muito obrigada, Thelma. E, Miriam, a palavra é sua. Vamos dar início ao nosso estudo. Então, boa noite a todos, aqueles que eu ainda não vi antes, né, de fazer a PowerPoint. Então, a gente vai seguir na segunda parte, né, do livro da Educação dos Sentimentos, né, e nossa segunda parte vai falar especificamente sobre os sentimentos. Semana passada, Edna fez o perdão e hoje nós vamos fazer a caridade. A gente sempre pede desde o começo, a Luciano pediu para que vocês trouxessem um caderno ou folhas, para que, porque a função aqui é fazer reflexão. Só que a gente não consegue abrir para todo mundo falar, né? Porque a gente tem um tempo de cumprir. Então, é importante vocês escreverem, porque a reflexão vão ficando aí e vocês vão revendo e vai amadurecendo esse sentimento, o conhecimento, né? Então, é importante. Então, apesar da gente estar se baseando na educação dos sentimentos, hoje eu estou trazendo, por isso que o mantra veio para falar da questão da bondade, do nossa melhoria, porque eu estou trazendo a caridade, mas como um processo de crescimento espiritual. Obviamente que dentro da doutrina espírita, mas a gente vai trazer pesquisas que eu considero extremamente interessantes para a gente entender a verdadeira caridade. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre a caridade. Então a gente começa dizendo, porque também eu peguei um gancho da Georgia da última aula dela. Então, eu começo perguntando ou afirmando para vocês que todos nós temos problemas. Não temos? E assim, nós temos muitos problemas? Muitos de nós temos muitos problemas. E vocês acham que é fácil ou difícil mudar? É fácil? Vocês podem escrever no papelzinho, tá? É difícil? Ou vocês acham que é mais ou menos? Eu não consigo ver vocês, mas eu acredito que a maioria balançou a cabeça dizendo que nós temos muito problema e que, na verdade, é difícil a gente conseguir mudar. Não é assim? Então, a questão é: será que é muito difícil a gente mudar? E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12 da perfeição moral, fala das paixões. A questão 909, Kardec faz uma pergunta assim: poderia sempre o homem, mediante seus esforços, domar as suas más inclinações? Ou seja, o homem pode mudar de hábito, mudar de jeito, se tornar melhor? Será que ele pode? Vocês acham que o homem pode? Ou será que é muito difícil, a gente não pode? É fácil a gente mudar? É difícil? Vão escrevendo aí o que vocês acham, tá bom? Certo? Aí, continuando, eles respondem para Kardec. Então, ele perguntou
se era fácil mudar, né? Se a gente, com os nossos esforços, nós conseguimos domar. Ele fala que sim. E olha só, fazendo esforços muito insignificantes. Ele nem precisava falar insignificante, né? Muito. Ou seja, fazendo quase nada de esforço, fazendo esforços nulo, você conseguiria mudar. E aí, gente? Os espíritos estão dizendo que mudar é fácil? Vocês concordam? Porque todos nós, assim, 99% do que nós estamos aqui, nós achamos que era difícil mudar. E os espíritos estão nos dizendo que mudar é fácil, que nós não precisamos nem fazer grandes esforços. E eles ainda falam mais, que o que falta a gente é vontade. Olha só. E é interessante que quem não tem vontade de ser feliz? Eu duvido se eu perguntar quem tem vontade de ser feliz, todo mundo vai levantar a mão, não é verdade? E aí eu posso questionar vocês assim: por que não são? Se nós temos vontade, o que nos impede de ser feliz? Falta de vontade de ser feliz? Falta de vontade de melhorar? Então, como é que a gente sai dessa situação? Será que nós temos ou não temos vontade? Será que é fácil ou é difícil mudar? Vão questionando aí. Então, será que o livro dos Espíritos está meio enganado? Porque eles falam que é fácil, falta vontade. A gente está falando que é difícil, mas a gente tem vontade. Ô, Então, Miriam, oi. é porque, na verdade, né, quando eu fiz o estudo sobre a vontade, ficou bem claro. Enquanto a gente não se move, fica no campo só do desejo, Uhum. não é? Sim, é por isso que eu quero que eles vão escrevendo aí, porque tem muito a ver com aquele estudo também, né? Então, como é que a gente vai sair dessa situação? Porque normalmente, né, a gente fala assim, nossa, para a gente mudar uma virtude, ou para a gente adquirir uma virtude, mudar alguma coisa, a gente leva uma encarnação toda, né? É uma coisa que a gente acaba sempre falando. E, na verdade, a psicoterapia vem nos dizendo que o primeiro passo para a gente mudar é admitir que a gente tem um problema, não é? Se eu não admito que eu tenho um problema, então não preciso mudar nada. O espiritismo, né, a doutrina espírita, ele vem nos falando da importância desse autoconhecimento. Então, quando eu admito, eu tenho que me autoconhecer para eu me melhorar, para entender a possibilidade que eu tenho esse problema que eu tenho então que mudar. Tanto é, né, que lá na questão 919, está lá, um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Não é isso que a gente está sempre estudando, sempre batendo, né? E sempre questionando? Então, é isso que a gente tem aprendido, né? Aí a gente fica assim: como é que eu faço para mudar? E essas perguntas também foram feitas por cientistas. Porque na década de 90 foi a década onde o cérebro começou a ser muito pesquisado, especialmente a sua forma, de sua função, como é que ele funcionava, qual área era responsável por isso ou por aquilo, né? Então, eles foi um grande avanço na década de 90. E uma das primeiras coisas que os cientistas estavam querendo saber é como os problemas apareciam e como a gente faz para nos livrar dele. Então, essa foi uma das primeiras questões e que impulsionou eles a fazer algumas pesquisas. E eu estou trazendo uma dessas pesquisas aqui para eles entenderem a respeito dos hábitos, que inclusive eu até li alguma coisa de um livro que a Jorge acabou colocando no final, eu até postei no ESG, né, para quem quiser, é bem interessante. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram um ratinho, colocaram eletrodo no cérebro do ratinho, fizeram um esse labirinto em forma de T, e lá na pontinha eu botaram chocolate. Não sei porque não foi queijo, foi chocolate. Então eles davam um clique, abria a portinha e o ratinho ia procurar uma saída. Então, a princípio, nas primeiras movimentações, nas primeiras experiências,
Foi um desespero. O ratinho se batia em tudo quanto era parede, ele não conseguia achar, e nisso eles viram que a atividade cerebral dele era muito intensa. Ele tinha uma atividade muito intensa, até ele conseguir encontrar o chocolate. A partir do momento que eles foram fazendo com o mesmo ratinho essas pesquisas, o ratinho foi começando a aprender o caminho até chegar ao chocolate. E aí ele não se debate, não batia tanto, a coisa foi ficando cada vez mais fácil, e eles foram observando que a atividade cerebral dele começava a diminuir, a acalmar cada vez que ele entrava no circuito, e ele já sabia então o caminho que ele tinha que seguir. Então, a partir desse momento que ele decorou o caminho, que o caminho ficou fácil para ele, que ele encontrou a saída, o cérebro então parou com toda aquela atividade, porque ele tinha aprendido, certo? Então, isso é interessante, porque enquanto nós estamos formando um comportamento, a nossa atividade cerebral é muito intensa. Quando esse comportamento estabiliza, a nossa atividade cerebral também diminui, porque nós já sabemos como fazer determinada coisa. Então a gente não precisa aí ficar pensando muito, gastando fosfato, não é? Então, eles descobriram o quê? Que esse processo em que o cérebro converte uma sequência de ação numa rotina automática se chama hábito. Isso é muito importante, porque tudo isso que nós vamos falar. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor, primeira vez que nós tiramos um carro de marcha ré de uma garagem, essa garagem até está meio larguinha, mas de uma garagem mais apertada, ou de qualquer lugar, a gente tem que ter uma sequência de comandos, uma sequência de fatos para a gente conseguir, né? A gente tem que abrir a porta, sentar no carro, ajustar cinto, ligar o carro, botar o ponto morto, enfim, é o pé aqui, é o pé ali, olhar o retrovisor. A gente faz uma sequência de coisas. A partir do momento que nós aprendemos essa sequência, como hoje, quem dirige há algum tempo vai pensar nisso para tirar um carro da garagem. A coisa é automática, a gente faz quase sem pensar. Eu estou na rua, eu falo, agora eu vou frear, agora eu vou reduzir. A gente não faz isso. Então, esse processo se torna automático e as exigências cerebrais são menores. Então, olha só, o cérebro é muito esperto. Então ele costuma e tem preferência em automatizar os nossos dia a dia, as nossas coisas, porque é mais fácil para ele. Ele não precisa gastar tanta energia porque está tudo automatizado. Você está entendendo? Então, o cérebro, se a gente deixar, ele vai automatizando tudo. Porque para ele é mais fácil, ele então fica mais apto a fazer outras coisas. Tá? Então, entendendo isso? Então, essa rotina que nós fazemos sempre vai acontecer por hábito. Mas nós não temos hábitos só bons, né? Nós temos alguns hábitos ruins, como, por exemplo, né, uma coisinha bobinha, mas o hábito de roer unha é considerado um hábito que não é muito bom, né? E aí, se a gente quiser parar de correr unha, a gente tem que ter duas coisas em mente. A primeira é decisão, certo? Admito que eu roio unha, eu não quero, eu quero mudar, então primeiro eu tenho que me decidir. E a segunda é concentração. Então, a gente vai perceber que é essencial a gente ter concentração, né? E vocês já perceberam que quando a gente quer, por exemplo, parar de roer unha, enquanto a gente está pensando e concentrado naquilo, a gente não faz. Mas a gente distraiu, a gente volta a fazer a mesma coisa que a gente fazia sempre, bota a mão na boca. Então, enquanto a gente está pensando, a gente não faz. Distraiu, a gente volta ao comportamento que já está habituado, que já está automatizado, certo? Então, ah,
esses hábitos que são feitos automaticamente, a gente pode mudar? Pode, mas a nossa concentração, esse é o maior problema da mudança do hábito, é que a gente não treina a nossa concentração. Nós não somos treinados a nos concentrarmos, né? E nessa questão, é essencial que a gente se concentre. Por quê? Porque a gente sabe que os hábitos, eles não são inevitáveis, ou seja, eu posso ignorá-los e posso alterar ou substituir. Mas é fácil? Não. Como o ratinho, toda vez que a gente vai mudar alguma coisa, a gente vai precisar de muita, muita energia. Mudar um hábito vai ser extremamente trabalhoso, porque a gente vai precisar fazer um esforço muito grande, então a gente tem um gasto energético cerebral enorme. E isso é uma coisa que não é fácil para a gente. Então, como eu consigo mudar um hábito? Então, para mudar o hábito, eu preciso de ter atenção, eu tenho que estar focado, concentrado, e eu preciso de tempo. Não é do dia para a noite, não é no dia seguinte, porque às vezes eu vou levar um tempo muito grande para deixar aquilo que está automatizado trocar por uma coisa nova. Então, o tempo aí, a concentração, a atenção é essencial para que eu possa mudar um hábito. E, novamente, esse hábito, então, eu vai despender um grande esforço do cérebro, né? Eu gasto uma energia muito grande. E então, eu chego à conclusão, os cientistas chegaram também, que mudar é muito difícil. Tá lá de novo, né? Será que é isso? Então, para mudar, a gente tem que treinar a concentração e o controle da mente. Quem consegue, né? Quem já está lá no zen budismo, né? Ele consegue mais fácil, mas a gente tem muita dificuldade. E uma das coisas que nos ajudam é o controle da mente. Inclusive, o Jason, ele fala muito que ele diariamente ele fazia meditação, né? Porque é muito importante esse autoconhecimento, essa meditação. É um hábito extremamente saudável que a gente tem que fazer. Então, se você já está acostumado a se concentrar, a meditar, você tem mais facilidade em fazer mudanças de hábito e não chega a ser assim tão difícil, gastar tanta energia e ser tão trabalhoso. Então, será, de novo, que o livro dos Espíritos está errado, gente? Será que os espíritos se enganaram, né? Porque a ciência acabou demonstrando para a gente que a mudar os hábitos não é fácil, é sim muito difícil. Pelo menos em princípio, é muito difícil. E aí, eles foram pesquisar qual área do cérebro era responsável pelos hábitos. E eles descobriram o quê? Os hábitos são quem é responsável são os gânglios basais. Olha só, lembra dos gânglios basais? Os gânglios basais, quem já estudou o cérebro triuno, ele fica lá no primeiro cérebro nosso, no cérebro primitivo, que tem a ver com o nosso passado, né? Nossas heranças do passado. Ele está lá, é uma estrutura antiga que está ali já desde que há muitos e muitos anos, milênios aí, ele já está ali, né? E acumulando, conhecendo, guardando essas nossas características, esses nossos hábitos, né? Então, todos os hábitos que nós vamos forjando, por exemplo, eles vão armazenando ali. Então, você imagina que quanto tempo, às vezes, eu trago um hábito que eu posso trazer até de outras encarnações, como não é muito fácil eu conseguir passar por eles, né? Mas, e olha só, gente, essa questão toda que eu estou contando aqui não serve só para quando eu ponho o dedo na boca ou quando eu quero parar de roer unha. Isso serve para a gente mudar qualquer hábito, de compulsões, se eu quero emagrecer, se eu quero mudar meu comportamento, se eu quero mudar meu temperamento, se eu preciso fazer ginástica, tudo isso, o hábito, ele ajuda
né? É aqui que está a nossa dificuldade nos nossos gânglios basais, certo? Então, no momento que você lá, nem que foi lá atrás, que você estabeleceu essa rotina, o cérebro, ó, hábito, automatiza esse comportamento. E para a gente deixar, não é fácil. Mas os cientistas, então, eles já haviam definido, certo? Onde os hábitos se encontravam, tá aqui no nos gânglios basais, como eles surgiam, como se eles se estabilizavam. Mas eles começaram a notar que algumas pessoas, a maioria das pessoas conseguiam mudar os hábitos, mas, como eu falei, com muita dificuldade. Precisava de muita força de vontade. Elas faziam uma concentração enorme, um gasto energético enorme. Mas, ao mesmo tempo, tinha outras pessoas que faziam um esforço muito pequeno, que mudavam de hábito com grande facilidade. E aí eles começaram a questionar isso. Então eles começaram a se perguntar, né? Então, para essas pessoas que têm essas coisas aqui, eles começaram a se perguntar se elas são diferentes. Então, algumas pessoas. Então, eles começaram a se perguntar se essas pessoas tinham alguma coisa diferente, acho que polaridade. Aí, eles quiseram fazer pesquisas então, com pessoas que tiveram experiência de vida e que conseguiram mudar radicalmente o comportamento, mudar radicalmente o estilo de vida delas. Então, eles estavam querendo esse tipo de pessoas, né, que conseguiam mudar, né, um comportamento, um hábito, né? E eles se perguntavam, o que é que essas pessoas têm de diferente? Elas têm cérebro diferente? Elas são diferentes de alguma maneira? Então, eles começaram a se perguntar isso. E aí, puseram um anúncio no jornal pedindo, então, né, que essas pessoas se tornassem voluntárias, porque eles queriam escanear o cérebro delas para avaliar o funcionamento, para ver se realmente tinha alguma diferença, né? Então, né, eles decidiram se escanear, né? E aí, não é a fotografia dela, tá, gente? Surgiu uma voluntária chamada Liza Allen. Essa moça, quando chegou na frente dos pesquisadores, era uma mulher linda, jovem, bem-sucedida, com as finanças em dias, sem vício nenhum, sabe? Super bem de vida, super resolvida. E aí ela contou a história dela. Então, ela estava casada há alguns anos, e aí ela queria fazer uma segunda lua de mel com o marido, então eles resolveram fazer uma viagem para o Cairo. Então, estava tudo certo, tudo arrumado, tudo comprado. Quando chegou uma semana antes, o marido fala para ela que tinha se apaixonado por uma mulher mais jovem e que queria o divórcio. Então, a vida da Liza foi completamente desestruturada. Então, ela entra em parafuso mesmo. Então, ela se desestruturou tanto que ela começou a beber demais, fumar demais. Ela mudou de comportamento, ela seguia o marido, a esposa. Ela chegou a ser presa, gente, por causa que ela fazia distúrbios por onde eles estavam. Ela engordou muito, ficou assim, perdeu o emprego, ficou cheia de dívida. Até que um dia ela acorda embaixo de uma ponte, extremamente bêbada. E naquele momento, a Laísa decidiu mudar de vida. É claro que alguma coisa aconteceu naquele momento. E aquele acontecimento catalisou essa mudança que ela fez, que foi uma mudança radical, porque ela falou que ela ia mudar de vida, que ela não podia continuar assim. Então, nesse momento, ela decidiu parar de fumar, parar de beber, emagreceu, conseguiu um emprego, fez viagem. Então, ela, em questão de um tempo, que eu não sei quanto que eles não colocam, ela voltou a ser a Liza que ela era anteriormente.
certo? Então, era essa Liza que se apresentou para os pesquisadores. Então, ela foi submetida ao scanner, né? Que ela fez a avaliação, né? E quando eles escanearam o cérebro dela, eles fizeram de muitos, né? Mas eles estão se baseando nela. Eles viram que ainda ela tinha ali, gravado nos gânglios basais, os hábitos antigos, de beber, de fumar, as compulsões estavam ali. Mas, ao mesmo tempo, ela estava forjando novos hábitos. Então, eles perceberam, essa pesquisa é de 2007, eles perceberam que ela não tinha, apesar dela ter mudado completamente de atitude, de comportamento, tudo, aquilo que ela fez, os hábitos que ela adquiriu, estavam todos ali nos gânglios basais. Mas tinha novos hábitos que também já estavam ali aparecendo, que foram que causaram a mudança dela. Então, eles notaram que quando uma área específica do cérebro estava ativa, mudar, sim, era muito fácil. Olha só, né? Isso é muito interessante. Então, deixa eu ver onde estou. Então, eles perceberam que quando essa área entrava em atividade, ela não só neutralizava esses gânglios basais antigos de outros comportamentos, mas essa área conseguia fornecer energia suficiente para que ela mantivesse a concentração necessária para ela estar forjando, criando hábitos novos. Percebe? Ou seja, quando essa área específica do cérebro está ativa, mudar era assim muito fácil. Então, a gente pode dizer, segundo essa pesquisa, que os espíritos não estão totalmente enganados, né? Porque quando ativa essa área do cérebro, então a gente precisa só de um esforço muito insignificante, né, para que a gente consiga mudar, para você decidir fazer diferente, né? Que área é essa que eu estou falando? Eu estou falando do lobo frontal, mais especificamente do lobo pré-frontal, que é esse que está aqui. Pré-frontal fica na frente do frontal, certo? E o que é mais interessante de tudo isso, essa pesquisa foi feita em 2007, foi que em 1937, adivinha quem, um doce, já tinha trazido informações para nós. Sim, André Luiz. No livro que nós estamos estudando, né, gente? No Mundo Maior. Nesse livro, André Luiz descreve a função do lobo pré-frontal. E ele vai falar para a gente que essa região do cérebro é a principal responsável pela evolução humana do nosso progresso espiritual e moral. Ó, como assim? Pois é, André Luiz já falou para a gente em 37. Em 2007, que os cientistas começaram a perceber e a chegar nessa conclusão. E André Luiz ainda falou mais. Ele falou que as principais funções do lobo pré-frontal são compaixão, empatia, misericórdia, pena, desejo de ajuda. Ou seja, quando esses impulsos, compaixão, empatia, misericórdia, pena, desejo de mudar, surgiam, ele impulsionava a pessoa a que ela tivesse esse crescimento espiritual. Muito lindo, né? Não. Então, né? Então, os cientistas começaram a descobrir essa relação com o lobo pré-frontal. E aí eles começaram a fazer novas pesquisas. E neurocientistas brasileiros, eles desvendam o processo como o cérebro processa valores como o altruísmo. E isso foi feito, esses estudos, né, que revelam a arquitetura dos sentimentos morais na mente humana. Olha só, através de pesquisa, através
tomógrafo, né, do escaneamento cerebral, eles conseguiram, porque assim, eles queriam saber, porque eles já sabiam onde ficava a fala, a visão, a audição, mas eles não tinham noção onde estavam os sentimentos. Onde estão os sentimentos? Será que existe área específica? Ou será que eles estão distribuídos globalmente dentro do cérebro, né? Eles não sabiam isso. E um dos cientistas que descobriu, que fez uma das primeiras avaliações neurológicas, né, utilizando a neurociências, né, através desse scanner, foi o Dr. João Jorge Moll Neto. Esse rapaz, com 32 anos, ele já foi ele é super conhecido. Dos 100 cientistas mais famosos, ele é um que está dentro dessa categoria. Ele, sim, ele é super considerado e com 32 anos ele já fazia parte da Academia de Ciências. Enfim, ele é um brasileiro e ele conseguiu fazer essas pesquisas, né? Então, deixa eu ver. Aí, o que que ele entendeu? Porque assim, ele falava. A caridade, né, é uma coisa corrente, que a caridade é uma coisa boa, né? A caridade é essencial para a salvação das almas. Todas as religiões ou todas as correntes falam muito de caridade, né? Dessa coisa dela ser essencial, de salvar almas, né? Dela. Então, assim, ele pensava. Será que realmente a caridade é essencial? Ou será que é mais uma fantasia que algumas pessoas criavam? Né? E ele começou a se perguntar, afinal, o que é caridade? Então, esses questionamentos que ele foi fazendo, né? De o que é caridade, como fazer caridade, todos esses questionamentos. Será que caridade é isso? Dar comida ao pobre, dar ajuda a uma criança desvalida? O que é caridade, na verdade, né? E aí, eu pergunto para vocês escreverem: qual é a definição de caridade que vocês têm? Vocês já pensaram? Vocês têm uma definição de caridade? Alguém entende realmente o que é a caridade? Vocês sabem realmente o que significa exatamente o que significa caridade? Porque, gente, se a gente não souber o que significa exatamente o que é caridade, como é que nós podemos ter certeza que nós estamos fazendo? Não é não? E como é que fica a máxima de Jesus? Se a gente não tem certeza que a gente está fazendo a caridade, como é que fica a máxima de Jesus? Fora da caridade não há salvação, não é? Como é que a gente vai ficar nesse, né? E tem outra, a gente também associa a caridade com outra máxima que está lá no Evangelho, que é: não saiba a vossa mão direita, esquerda, o que dá, dê a sua mão direita. Não está lá no Evangelho? Está lá no Evangelho. E o interessante que normalmente a palavra caridade ela está associada a sacrifício e também está associada à recompensa. Então são três palavras: caridade, sacrifício e ausência de recompensa. Essa é uma tríade que compõe a caridade, né? Então, se a gente eliminar o que não é caridade, a gente vai chegar numa palavrinha chamada filantropia. Porque a filantropia, na verdade, é qualquer benefício que a gente realize para alguém, né, para outra pessoa, mas esse benefício que a gente realiza para o outro é mediante uma recompensa. Eu sou recompensado pelo auxílio que eu dou a outra pessoa. Percebe? Então, vocês vão perguntar, mas a gente não está ajudando? Sim,
estamos ajudando. Porém, eu tiro uma compensação dessa ajuda, que pode ser de natureza financeira, ou assim, eu ajudo, recebo desconto no imposto de renda. Pode ser de caráter pessoal, de caráter político. Eu sou política, faço uma obra, escrevo meu nome. Então, eu estou lá super visível, né? E ajudando eu ter visibilidade dentro daquela política que eu pratico. Então, toda vez que eu tiver uma recompensa, eu estou fazendo, na verdade, uma filantropia, certo? Qualquer coisa que eu fizer que é boa, filantropia não é ruim, ela é muito boa, mas ela sempre tem uma recompensa, certo? E a caridade? A caridade, já não, eu já falei ali, né? É um auxílio, uma prestação de serviço, qualquer tipo de ajuda que não tenha nenhum tipo de recompensa. Essa é a definição. Por isso que ela pressupõe um sacrifício pessoal. Porque, na verdade, eu vou doar o que é meu, sim, mas é doar mesmo, né? Eu dou o meu dinheiro, então é um dinheiro que eu tiro de mim para doar, né? Que eu não vou ter retribuição nenhuma, ou eu vou doar meu tempo para fazer uma coisa, uma obra assistencial, certo? Então, eu não tenho nenhum tipo de recompensa, nem pessoal, nenhuma, tá bem? Eu, pelo menos, espera-se que eu não espero ter uma recompensa. Olha como a Miriam é legal, ela veio aqui toda semana, né? É isso. Mas, de novo, se a gente perguntar se filantropia é auxílio, sim. Ela continua sendo ajuda, sim. Faz diferença para quem está recebendo se é filantropia ou caridade? Óbvio que não. Faz a menor diferença. Faz diferença para quem está fazendo, né? A gente precisa entender o que eu quero quando eu faço filantropia ou caridade. Mas para quem está recebendo, não faz diferença nenhuma, certo? Não sei que depois eu obrigo o cara a votar em mim, né? Mas não faz diferença. Ele está recebendo, uma tem compensação, a outra não tem, certo? Então, a filantropia também é coisa boa, assim como a caridade. Então, o Jorge Moll, o doutor Jorge Moll, resolveu analisar as respostas cerebrais dadas por esses voluntários e diante da filantropia. Por que que ele preferiu a filantropia? Porque, como a gente viu, caridade é muito difícil de conceituar. E a filantropia ficava mais fácil para ter um conceito, né? Então, ele foi avaliar essa questão da atividade metabólica, se tinha uma especificação dentro do cérebro, onde ficava. Então, eu trouxe aqui um esqueminha, gente, que não ficou bonito, muito pelo contrário, ele desmontou todo. Eu não sei como é que eu consegui, mas acho que dá para a gente entender. Eu vou tentar resumir, bem resumidinho. Então, a primeira coisa que ele fez, que ele chamou de doação não custosa, ele chamou os voluntários e perguntou assim: quem quer ganhar? Você quer ganhar R$ 100? Isso é 2007, tá, gente? R$ 100 ou você quer doar R$ 100? Tem dúvida, né? 99,9 escolheram ganhar R$ 100. E ele vai, isso sempre, ele na máquina, escaneando o cérebro das pessoas. Então, quando as pessoas ganhavam alguma coisa, totalmente grátis, estava ganhando, tinha uma região do cérebro que ficava ativa e era considerada a região do prazer. Então, quando você ganha R$ 100, R$ 1.000, né? Você ativa uma região do prazer. É a mesma coisa que você ter prazer por comer um bolo de chocolate, fazer atividade física. É uma área que é ativada quando você ganha alguma coisa. Então, tem essa sensação de recompensa, tem essa sensação de prazer, certo? Aí ele fez o seguinte: ele pegou e falou: você vai doar para uma instituição de caridade, tipo filantropia, porque você está ganhando dinheiro para dar, não está saindo de você, certo? Então, ele deu três opções. Ou você escolhia uma creche, um lar de idosos, então um lugar de pessoas com alguma deficiência física. E aí ele falava para as pessoas
para elas escolherem uma instituição para elas doarem aquele dinheiro. Aí, depois, ele fez uma outra pesquisa que a pessoa, ela ia numa dessa instituição, certo? Para ajudar e ela recebia pelo esse trabalho. Então, uma ela doava o dinheiro que recebido e outra ela ia na instituição, mas recebia pelo trabalho feito. Então, o que que foi isso? Aí, a mesma coisa que ganhar os R$ 100, a área de prazer foi ativada. Então, as pessoas tinham prazer em fazer esse tipo de filantropia, na verdade, né? Então, como nós já falamos, ficou horrível, né, gente? Mas o que foi ativado foram os gânglios basais, não é assim? Os gânglios basais, a área de prazer, aquela área antiguinha lá, foi a que foi ativada. Aí eles resolveram fazer a doação não custosa, ou seja, aquela doação que sai do seu bolsinho, doar R$ 100. Então foi tão interessante que eles repararam que essa doação foi uma doação que eles não esperavam, gente, porque ah, essa doação foi uma doação que todos eles ficaram foi sofrida para eles, né? Não foi uma coisa boa, né? Ela trouxe sofrimento. Não foi uma doação que foi ok, legal, não foi. Todos eles sofreram para fazer esse tipo de doação. Mesmo quando eles foram fazer uma doação num desses institutos que eles tinham escolhido. Então, quando saiu do bolso deles, a coisa não foi prazerosa. A colaboração custosa deles não foi ativada essa área de prazer, né? Ele fala que não houve nenhum prazer envolvido quando você está perdendo alguma coisa, mesmo fazendo uma ação caridosa. Então, eles sentiram isso. E aí, isso foi uma reação que eles não esperavam por conta de tudo que a gente fala sobre caridade, não é? E eles fizeram várias pesquisas. Fizeram pesquisa com pessoas religiosas, com instituições religiosas. Eles fizeram vários tipos de pesquisa e sempre foi o que aconteceu era uma área que não era prazerosa. E aí ele até questionou onde fica Jesus, Buda, onde fica todas as pessoas que dizem que caridade é o caminho do aperfeiçoamento. Então tinha alguma coisa que não batia, não é? Tinha alguma coisa que estava esquisita. Então eles começaram a fazer um outro tipo. Alguém teve uma ideia, vamos fazer outro tipo. Então, dentro da doação custosa, ou seja, a pessoa ia doar, eles então trouxeram vídeos dessas instituições. Então, vídeos como funcionavam as instituições, que tipo de pessoas que ali tinham, qual era a finalidade. E eles passavam esses vídeos e depois eles perguntavam qual instituição merece a sua doação. E uma coisa muito interessante aconteceu, que eles não esperavam, né? Começaram a acontecer coisas estranhas, porque enquanto ele estava assistindo esses filmes, num determinado momento, eles começaram a ter atividade numa região cerebral que não tinha nada a ver com esse assunto, né? Então, quando essa região começou a ficar ativada, toda uma química cerebral foi modificada. Então, alterou a química cerebral desses voluntários. E nesse momento, a questão do prazer se tornou irrelevante. Olha só. Então, o resultado para eles foi assim, extremamente surpreendente. Então, quando essa química mudou, eles perceberam que o sistema imunológico da pessoa ficava mais eficiente, que ela conseguia melhorar sua capacidade de concentração. Então, é, o que aconteceu com ela? Eles se tornaram mais criativos, então eles tinham uma melhora física e intelectual.
Então, eles perceberam que o que aconteceu com essas pessoas, né, quando eles assistiram esse filme, esse vídeo, e essa área pré-frontal foi ativada, uma área que eles não esperavam que fosse essa ativada, que houve essa mudança química cerebral que mudou muita coisa em cada um deles. O que levou eles a fazer isso foi uma coisinha chamada, dá para ler aí? Compaixão. Lembra que o André Luiz falou? Quase uma das funções da área pré-frontal. Então, sim. Então, é muito interessante. Quando eles se compadeceram daquelas crianças, daqueles anciões, daquelas crianças, aquelas pessoas com dificuldade, aí que eles ativavam a sua área pré-frontal. Mas o que fez ativar foi o sentimento de compaixão deles. Fica difícil, gente? Se vocês quiserem fazer uma O pergunta, tudo bem. Marcelo levantou a mão, Miriam. Tá, Marcelo, abre o Oi, Miriam, microfone. pode falar agora ou pode. atrapalha? Não, não, Eu pode falar. Não, o que eu achei interessante, Miriam, que não para ele, né, que é um pesquisador e está vendo sob o ponto de vista da ciência, mas para nós espíritas, a gente consegue entender bem como que essa reação da segunda pesquisa, ela não alcançou o que ele achava que alcançaria, porque como a virtude da caridade é algo que tem que ser construído por cada um de nós, e na verdade, no experimento, ele, entre aspas, forçava as pessoas a dar, não era um sentimento íntimo, não Não, era uma inclinação espontânea. Então, não exteriorizou no exame, não poderia exteriorizar no exame algo que ainda não era intrínseco. não, O que isso. conseguiu na terceira, Terceiro, que a terceira, mesmo, mesmo aí, eles foi buscar no íntimo de cada um alguma reminiscência lá, né, mesmo do basal, de alguma experiência que suscitou justamente a compaixão, mexeu com alguma coisa e aí mexeu, sim sim. iluminou, né? E Germinou, eles né, eram Miriam? ateus, viu? Eles não tinham nada a ver com Aí, religião, tá? Eles eram ateus, estavam fazendo uma pesquisa assim, perfeito. né? Então vamos lá. Isso foi muito interessante. Então, a pesquisa dele mostrou, porque ele estava esperando duas situações de auxílio, que era caridade e filantropia. E ela mostrou que tinha três situações. A primeira, que é a filantropia mesmo, o auxílio mediante recompensa. A segunda, que é a caridade. Essa normalmente propalada, que era auxílio mediante o sacrifício, que é o auxílio sem recompensa. E a verdadeira caridade, que foi essa última, que ele chama de verdadeira. E olha que o livro do Espírito Evangélico, ele fala para a gente, a verdadeira caridade. A gente não presta atenção nas palavras. Então, uma coisa muito importante, gente, é isso aqui. O cérebro sabe a diferença entre a filantropia e a caridade. Você pode até se enganar, mas o cérebro sabe, porque são áreas diferentes do cérebro que fazem a filantropia e que fazem a verdadeira caridade. São áreas diferentes do cérebro. Então ele não se engana, ele sabe direitinho, né? Então, é, deixa eu ver o que eu escrevi mais aqui. Então, voltando, dando uma misturada, né? Eles perceberam que os gânglios basais diminuíam a sua atividade toda vez que o córtex pré-frontal ativava. Então, vai lembrando também da questão da moça, o que fez ela mudar, né? Ela estava com os hábitos lá no pré-frontal, no gânglios basais, ativou o córtex pré-frontal dela, vai olhando como é que funciona isso. Então, cada vez que a gente torna o nosso lobo pré-frontal mais eficiente, mais facilidade nós temos de neutralizar as funções, outras funções cerebrais, e as nossas decisões ficam mais fáceis, mais eficazes, mais eficientes. Percebe isso? Então,
a gente sabe que quando o lobo pré-frontal entra em atividade, a gente consegue neutralizar hábitos antigos com a mera decisão do cérebro da gente. Ou seja, os gânglios basais perdem a sua eficácia, o lobo frontal, né, que tem o poder de decisão, onde está o pré-frontal, então ele começa a atuar. Com isso, nós podemos criar novos hábitos. Com isso, e é interessante que enquanto o lobo pré-frontal estiver ativo, enquanto a gente estiver mantendo ele ativo, prevalece a decisão dele e não dos gânglios basais, porque ele está falando assim, ele entra em atividade, neutraliza os hábitos antigos. Se a gente conseguir manter ele em atividade, prevalece essa nova decisão, certo? Então é isso que faz. Então, os espíritos estavam certos, mudar é muito fácil. O esforço é insignificante, a gente só precisa decidir. Olha só, onde nós vamos conseguir chegar, não é? Mas vou perguntar para vocês, o que ativa o lobo pré-frontal? O que é, gente, que ativa o nosso lobo pré-frontal? Um, dois e... Fora da Amor ao caridade, não próximo. há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Isso ativa o modo fútil. Foi o que eles. A verdadeira caridade, né? Nós estamos falando da verdadeira caridade, né? Aquela que o Marcelo falou, que vem lá do íntimo, né? Que você se compadece, que você quer ajudar, que vocês, né? É aquela que vem mesmo, sabe? Em detrimento de tudo, ela está ali, né? Então, ele fala uma coisa interessante. É, que quando você faz essa caridade, o motivo é intrínseco, ou seja, é lá dentro de você. Não existe nada de recompensa externa, né? Mas mas não existe essa recompensa externa, né? A recompensa, na verdade, está nesse ato de fazer. Ela só acontece, na verdade, neurologicamente. É neurologicamente que acontece isso, porque ela ativa esse lobo, porque você aí tem todas essas questões que ele ali, dessas prevalências, desses sentimentos que ele traz no bojo dele, né? Então, é muito interessante isso, né? Ah, sim. E o que que aconteceu com aquela jovem? Lembra que eu falei para vocês que alguma coisa ali fez ela mudar? Pois é. O que fez a Liza mudar foi que no momento que ela acordou, depoimento dela, embaixo daquele viaduto, e ela viu uma moça praticamente em coma alcoólico, que ela pensou, ela está muito pior do que eu, e eu não quero ficar do jeito dela. Então, Liza se compadece da moça, vai ajudar essa moça, né? E nesse momento que ela se compadece, que o lobo pré-frontal se ilumina, entra em atividade, que ela entende a necessidade que ela precisa de mudar, ela consegue, então, fazer aquela mudança que parecia ser um passe de mágica, né? Que foi uma coisa assim, né? Porque ela falou que ela não queria ficar assim, né? Daquele jeito. Então, foi o que aconteceu. Ela conseguiu ativar o pré-frontal dela e manter esse pré-frontal ativado até ela conseguir tudo que ela precisava, né? E daí fica uma coisa automática, né? Ela automatiza aquela outra situação dela, né? Quando os gânglios estão ali, eles viram que ela continuava com os gânglios basais, que eles traziam os mesmos hábitos, mas o frontal dela, sempre ali, ele conseguia fazer com que ela aquietasse os lobos basais e se fosse prevalente aquilo que ela trazia no pré-frontal, certo? Então, lembrando, né, que o que ativa o pré-frontal da Liza, né, foi isso. Ela estava lá com compaixão, teve empatia para a moça, teve misericórdia, sentiu pena, desejo de ajudar. Então, qualquer auxílio gerado pela emotividade.
Quando a gente consegue isso, você está com o seu pré-frontal ativado. E aí você pode fazer muitas mudanças. Vou ativar o meu. Então, isso, eu achei isso tão interessante e André Luiz já falou para a gente em 37, gente. E a gente está aqui com uma dificuldade enorme, né? Então, só, lembrando, quem já leu No Mundo Maior, capítulo 3 lá na Casa Mental, então, só para a gente saber que essa casa, Calderaro fala para a gente que a gente tem um castelo de 3 andares, que ele chama de cérebro triuno, né? Que é a casa das noções superiores. E aí ele divide, é triuno, né? Ele não é trino, porque trino seria 3 separados, o triuno eles são um dependente do outro. Então, ele vai falar do passado, do presente e futuro, como o subconsciente sendo passado, olha lá, residência dos nossos impulsos automáticos, simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, é o nosso passado, hábitos e automatismo. Quem é que está aqui? Gânglios basais. Aí, no nosso presente, que é o consciente, isso, que é o domínio das nossas conquistas atuais, onde a gente tem que erguer e consolidar as qualidades nobres que nós estamos edificando. Aqui vem o esforço e a vontade. Olha que legal, aqui a gente já começa a usar, né? E o futuro, que é a casa das noções superiores, ali já indica as eminências que nós temos que cumprir, que tem que atingir, e o ideal é a meta superior. Então, olha só como as coisas encaixam, como as coisas funcionam, gente. Como é interessante, acho muito lindo isso, né? Como as coisas vão se encaixando e vão funcionando. É. Então, a gente vai, de novo, estar trazendo isso. Tá, onde eu tô? Então, quando o Espiritismo diz para gente fora da caridade na salvação, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a mais perfeita verdade segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Olha só, os espíritos estão cobertos de razão. Eles já conheciam, né, gente? Espírito de luz, espírito puro, já sabiam tudo disso. Então, quando Jesus fala isso, ele sabia que a gente um dia ia chegar a essa conclusão. Não que a gente vai conseguir ainda, né? Deixar nosso lobo frontal, pré-frontal bem iluminado aí. Mas ele já sabia disso, né? Então ele falou com a gente para acorda, né? Que vocês precisam disso, né? E, de novo, como a gente faz para estabelecer a vontade? Eu vou bater tanto que vocês vão sonhar com isso. Oi, Miriam, oi. imagine se fosse passar, né, o Chico Xavier da vida por um scanner desse aí, como é que não seria esse lobo pré-frontal dele? Devia ser luz pura, né? Nossa, Devia ser luz pura. luz pura, cara. Nossa. É, tem, né? Sim, imagino, né? Uma pena que perderam essa chance, né? De pegar um Chico Xavier para fazer um experimento desse. Ele ia explodir o Tomó. É Ele ia verdade mesmo. Explodir a máquina. Então, Verdade. todo mundo sabe como que a gente faz para estabelecer a vontade. Olha, gente, vocês vão dormir com isso. Fora da caridade não há salvação. Porque não pode ser fora da igreja, tem que ser da caridade, gente. Porque depende de cada um de nós, né? A responsabilidade é nossa. Então, certo. Agora, vamos lá botar um espinhinho no pé da gente. Quando uma pessoa chega às nossas casas espíritas, né, que nós chegamos sempre pela dor, raramente a gente vai pelo amor. Quando alguém chega à nossa casa espírita, né, o que que a gente faz? A gente, né, normalmente faz o atendimento fraterno, né, encaminha essa pessoa para o tratamento, para um passe, para um estudo, não é? Mas normalmente também é comum a gente oferecer a ela um trabalho na obra social. Porque, assim, a grande maioria de casas espíritas, mesmo as mais pequenininhas, ela tem alguma coisa, ela dá uma sopa, ela faz alguma obra social, né?
É muito difícil a gente não ter nada de social nas casas espíritas da gente. Então, normalmente, eles fazem isso, né? Então, quando a pessoa é colocada para fazer esse tipo de serviço, normalmente ele começa a se sentir melhor, né? Porque ele começa a fazer às vezes, a doação custosa, uma colaboração custosa, né? E mesmo estou falando de caridade, tá? E muitas vezes ele começa a ter mais confiança nele, ele começa a melhorar a sua autoimagem, né? Ele começa a ficar melhor, né? Porque ele começa a ter mais coragem, essa coragem permite ele avaliar os comportamentos dele. Oi, Solange. So- Oi, eu estava aqui, cadê o microfone que sumiu para me ativar? Eu estou lembrando aqui de duas coisas, tá? Primeiro, Hum. Jorge Moore foi meu professor, Ah, é? né? Foi. Ele era uma pessoa assim fantástica, entendeu? Estudioso a monte, a aula dele era assim da gente cair o queixo e babar. E a gente ainda fez uns cursos a mais, né? Ah, Ainda fiz uns cursos a mais com ele, tudo, que ele tinha curso. Até de eletrocardiograma na época ele dava aula. Isso em 40 e tantos anos atrás, tá? Tá dando para ouvir, Miriam, é porque tá, tô caiu escutando. o fone no chão, por isso que eu perguntei. Aí, então assim, eu estou me lembrando do Chico com o Pássaro Preto quando ele ficava deprimido. Onde que Emmanuel levava? Para o Pássaro Preto, que era a favela mais pobre, a comunidade mais pobre, mais carente que tinha em Leopoldo, né? Então, lá ele tinha contato com aquelas pessoas todas, fazia carinho, pegava os acamados e tal, e voltava melhor. Por quê? Porque ele fazia caridade tendo contato com as pessoas, já que não era um momento, um horário de trabalho, vamos supor, um domingo, né? Uhum. Então, Emmanuel faz com o Chico esse mesmo tipo de trabalho de estímulo à caridade, né? E isso é uma coisa que, assim, a gente vê na prática. Como é que o Chico foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, porque Emmanuel não deve ter feito isso uma única vez, deve ter feito várias e várias vezes. E Chico só E tinha tem para doar esta. ele mesmo, né? Porque ele não tinha nada para doar, né? Era ele mesmo que estava se Exato, doando, né? exato. Mas ele ia atender os pobres Sim. moradores de rua debaixo da ponte, né? Aí tinha um monte de coisas aí que Uhum. aconteciam que ele fazia com todo carinho, com todo o amor. Ele sempre foi uma pessoa muito doce na forma de falar. E a outra coisa que me lembrou foi de um industrial que sempre foi filantropo. Auxiliava tudo que a entidade que pedia, quase todas, né? Lógico, mandava investigar para ver se a entidade era idônea e tal, e auxiliava, né? Uhum. E a última entidade que ele foi auxiliar tinha uma condição, era cadeira de rodas para crianças, tá? Existia uma condição, que ele doasse, porém ele fosse entregar pessoalmente. E ele aceitou a condição. Ele doou as cadeiras e foi no dia da doação. E aí ele fez a verdadeira caridade, porque o peito dele explodiu de energia, que os médios dizem que iluminou o salão
inteiro, entendeu? É verdade. Da emoção das crianças ali recebendo, entendeu? Sim, Então, quantas vezes, às vezes, a gente não ajuda uma pessoa na rua que está com fome, você paga uma quentinha de comida, você sente aquele, ui, meu Deus, pelo menos um pouquinho eu fiz, sabe? É, e você sente que a pessoa fica sim, agradecida, é. mas mesmo que não ficasse, porque a gente não precisa de esperar a recompensa nessas horas, né? Então, vamos seguir, se eu não consigo. Esses exemplos são fantásticos, né? Mas o que a gente estava até falando dessa pessoa que chega na casa espírita, ou o trabalho que a casa espírita tem, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque será que a obra social espírita, qual seria o objetivo dessa obra social espírita, né? É, será que fazer só essa caridade? Na verdade, assim, o que eu estou tentando dizer é que a obra que a gente faz na nossa casa espírita é um treino para a gente aprender a se compadecer. É um treino que a gente está aprendendo a iluminar, a ativar, iluminar o nosso pré-frontal, né? Então a gente vai ali treinando, né? Esse amor ao próximo, porque não é fácil, não, né? Muitas vezes, eu tenho, eu vou dar, eu tenho dinheiro, eu vou dar, não sei o que. Mas eu estou falando de uma coisa que junta com essa emoção, com essa, sabe, com esse compadecer mesmo, né? Quando você dá algo para a rua, você se compadeceu. Mas é um treino que a gente precisa ter, né? Então ele fala assim, que servindo é que a gente consegue crescer, né? Então, a gente não trouxe lá aquela colocação que a mão direita não sabe o que dá à esquerda, né? Então, quando a gente chega, a gente, na verdade, quando a gente chega em primeiro lugar, a gente quer fazer as coisas, na verdade, a gente quer se tornar um líder, servidor mesmo, é aquele que serve, né? A gente quer se tornar um servidor de todos, né? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que muitas vezes a gente se engana com essa questão da caridade, né? Porque por mais que a gente faça caridade, acha que é uma caridade, não é uma filantropia, né? A gente acaba fazendo uma filantropia. Porque assim, o que eu quero dizer para vocês? Porque muitas vezes, né, a gente entende errado essa questão da caridade e fica assim. Nossa, mas eu já trabalhei já fiz tantos pratos de sopa, já distribuí isso, já fiz aquilo, já fiz isso na casa espírita, já fiz isso, e Deus me enganou, porque nada aconteceu comigo. Minha vida não mudou, sabe? Eu não estou melhor, eu não estou com mais confiança, eu não estou mais, né? Não consegui nada. Então, o Deus me enganou. Então, esse é o grande problema nosso, né? Porque teoricamente a gente faz sem esperar, mas alguma coisa lá no final a gente está esperando. Não estou falando de todo mundo, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, não é? Então, gente, para quem recebe, não tem diferença se você está dando de forma filantrópica, de caridade, a verdadeira caridade. A diferença é para a gente, não é para quem recebe, tá bom? Então, se eu faço uma comida com uma má vontade, a criança vai comer, as crianças vão comer do mesmo jeito, mas eu não estou fazendo a verdadeira caridade, sabe? Então, eu não botei o meu sentimento ali. Sabe? Então, não fiz nada. Porque muitas vezes o espírito é assim, né? O que que o espírito espera? Eu já fiz tanta coisa boa, tanta caridade. Quando eu desencarnar, eu quero uma casinha lá no nosso lar, mas virada para o lago. Você está entendendo? Eu quero que aquela vista lá para o lago. Presta atenção, a gente tem que tomar cuidado com a gente, né? Porque. Miriam, Oi. Miriam, mas às vezes é porque também a gente faz a colocação errada, né? Você fala, eu fiz tanta coisa, eu Sim, ajudei, eu fiz isso, sim. passei a minha vida toda, Deus não fez nada por mim. Às vezes a pergunta está errada. Ué, eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanto, quantos livramentos eu tive? Pois é, mas é isso. Quanta coisa, né? Deixou de acontecer comigo
por conta dessa minha boa ação, Mas por as conta pessoas muitas desse. não enxergam, né, ô Georgia? A gente não Exatamente. enxerga. Então, às vezes, a gente faz as coisas, mas lá no íntimo, sabe? A gente está esperando alguma coisa. Está esperando que alguma coisa melhore. Porque, como eu falei, a gente vai no espiritismo muitas vezes pela dor. Então, você quer que as coisas melhorem, mas melhore assim. E a gente não quer mudar, a gente quer que tudo mude ao nosso redor, e isso é complicado. Então, é um alerta para a gente mesmo, né? Porque a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Aí, acho que é o último slide, da gente entender realmente, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, essa é a definição espírita, né? A gente sabe que todo mundo fala do tal do BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, é benevolência para com todos. Que significa, né? Aquele ti voglio bene, significa querer o bem de todos. De todos, né? Do minha família, dos meus amigos, é de todos. Então, toda vez que os espíritos respondem para a gente, nunca é em particular, é sempre no geral. Como é que eu vou fazer caridade só para alguns, né? Não, eu tenho que fazer para todos. A indulgência é do mesmo jeito, né? Eu tenho que ser indulgente com a imperfeição dos outros, ou seja, olhar os outros de forma diferente, não julgar, olhar ele como irmão, com as suas dificuldades, com as suas tendências, ser indulgente, ajudá-lo, né? Ter misericórdia com ele, e ativar o nosso pré-frontal com todos aqueles sentimentos que ele traz. E o perdão, que foi o estudo da Ed na semana passada, que a gente, né, sabe como é que ele vai funcionar. Espero que todo mundo leu, isso assistiu de novo o estudo, que foi muito bom. Então, esse perdão, ele tem que sempre vir junto com a humildade, porque perdão sem humildade não é perdão, né? Eu te perdoo porque eu sou melhor que você, não vem junto com o perdão. É muito diferente, né? Você perdoar de verdade, né? Certo? Então, vamos lá. Então, essa definição espírita da caridade, especialmente essa que vai ativar o nosso lobo pré-frontal, né? Então, quando isso acontece, aí sim, aí você tem uma melhora neurologicamente falando, porque você melhora seu desempenho orgânico, intelectual e emocional. Porque quando isso acontece, nós temos um sistema que chama límbico, que ele, ele melhora muito em questão das nossas depressões, angústia, ansiedade. A gente melhora o sistema imunológico, porque nós diminuímos a produção do cortisol. Ou seja, então, quando eu consigo, né, é, ter esse meu pré-frontal em atividade, ele estando ativo, eu melhoro globalmente, mas eu só vou melhorar quando eu faço essa caridade verdadeira. Quando eu consigo ter esses sentimentos que brotam em mim de uma forma espontânea. Todos eles, quando eles vêm, sabe, eu não sou obrigado, eles vêm, não é? De uma forma desse jeito, né? Então, quando isso acontece, os meus gânglios basais são neutralizados. Então, aquilo que eu comecei lá e que nós já chegamos à conclusão é verdade, né? É fácil realmente mudar. E Jesus, né, ainda fala para a gente assim, que que agora que a gente entendeu tudo isso, né, que as mudanças são mais fáceis, né, eu consigo fortalecer minha vontade fora da caridade na salvação. Então ele fala para a gente que tudo mais nos será acrescentado. Jesus falou isso para a gente. Então Jesus também, segundo as mais modernas tendências da neurologia moderna, também é, já está nos mostrando, já ele mostrou há muito tempo,
que as nossas mudanças podem ser fáceis, porque a gente consegue neutralizar os nossos hábitos, nossas tendências, porque a gente neutraliza os nossos lóbulos, nossos gânglios basais, através da atividade do pré-frontal. Como a gente estimula o pré-frontal, fora da caridade não há salvação. Gente, ai, tinha muita coisa, mas eu espero que vocês é, consigam ter entendido isso. Tinha uma coisinha tão legal que eu acho que eu pulei. Ah, ah, eu não sei onde que eu pus, tem uma coisa muito interessante. Que ele fala que esse efeito que que o pré-frontal faz na gente, você nem precisa realmente chegar a fazer a ação da caridade. Basta só você é, ativar esses sentimentos que o pré-frontal tem, que você já tem todos esses benefícios. Oi, Marcelo. Interessante, porque, na verdade, como você estava dizendo, a verdadeira caridade, ela não tem a recompensa e nem deve ter a recompensa exterior, né? Não. É porque você não quer notoriedade, até porque vai deturpar. E mais uma coisa que eu acho que eu penso um pouquinho diferente do que você falou em relação Ah, a quem recebe. Eu acho que a pessoa que consegue perceber a energia da caridade, ela sente diferente, ela recebe diferente da filantropia, quando a filantropia tem realmente o cunho do comercial, político e etc. Porque é aquele negócio, né, Miriam? A pessoa está fazendo com a recompensa, então, apesar de toda a beneficência que está sendo feita, existe algum interesse, e eu acho que a pessoa percebe isso. Ela percebe por causa da própria inter-relação da doação caritosa do que da doação filantrópica. E assim, quer dizer, eu penso assim, né? Posso estar equivocado. Agora, o que eu acho também interessante é que a grande recompensa é a recompensa íntima, primeiro da sensação de utilidade, né? Eu acredito que quando a gente realmente estiver fazendo a caridade, a gente vai estar se sentindo participando desse reino verdadeiro de Deus, e também a questão de estar entendendo o propósito da existência de cada um de nós nesse contexto. Porque você está ali, muitas das vezes, lidando com pessoas que você nunca viu, que a pessoa também não sabe de onde você pa- pertence, e existe uma troca sincera, verdadeira, amorosa, e que realmente isso faz com que você sinta o amor verdadeiro, né? Porque não, a vontade de estar ali é simplesmente pelo fato de você sentir que é seu dever, que você deve estar ali. Existe uma utilidade, e você, com isso, você acaba, como você mesmo disse, desembocando no organismo uma série de substâncias que te dão essa sensação de prazer, de felicidade, de bem-estar. E aí as outras coisas, como você acabou de falar, vão sendo acrescentadas. Primeiro, porque quando você se coloca no trabalho sincero, a própria espiritualidade já te ajuda. E com isso ela vai te facilitar, logicamente associada à sua força de vontade, a se libertar de muitas outras imperfeições. E isso faz com que você cada vez mais cresça e se torne cada vez mais útil para a sociedade, para o universo e para você mesmo como espírito crescendo, né? Marcelo, eu concordo com você da questão da diferença das doações. O que eu quis dizer é que para quem recebe, se eu dou, é assim, ele recebe aquilo, ele está recebendo ajuda. Não estou qualificando a Sim. ajuda, mas ele recebe, né? A pessoa recebe ajuda, que pode ser caridade, a verdadeira caridade ou filantropia, né? Ela está recebendo a diferença para quem está realmente. Mas eu entendo que realmente essa coisa da filantropia, você dá com uma mão para tirar com a outra, né? E assim, tem outra coisa, o filantropo é muito bem visto na sociedade, né? Aquele que faz aquela caridade que é visível, né? A-
Você sabe, você chega a apontar, ó, aquele é caridoso, aquele, tipo assim, né? Aquele ajuda, aquele ajuda, aquele ajuda. Ele também tem uma significância na sociedade, né? Então é isso, né? Então, foi isso mesmo que ele falou, que quando você faz essa caridade verdadeira, seu motivo vem de dentro, é intrínseco, né? Que não existe essa recompensa externa, né? Então, que é o ato de você fazer, né? Então, ela já vai acontecendo no seu cérebro, isso. Então, isso é muito, E muito... Miriam, e realmente é muito importante, realmente, até que a filantropia continue cada vez mais, porque o bem está sendo feito, Sim, está estimulando outras pessoas a fazerem, e aquilo que a gente faz às vezes esperando retorno, a gente vai se sentir tão bem fazendo que começa a fazer sem esperar esse retorno, né? É um processo de crescimento de cada um de nós, é um inclusive, né, Miriam? processo, sim, é um processo de crescimento. Por isso que a gente tem que fazer, porque para a gente conseguir amadurecer, né? Ai, deixa eu tirar daqui que eu. Ah, tá. Bom, então, Eu terminou, posso. Miriam? Eu Encerrou? terminei. Eu já vou descompartilhar. E, vir, e Miriam, só para terminar, e virar o hábito do ratinho, né? Igual o ratinho aprendeu lá com o meu chocolate e já vai direto, que a gente, através do sofrimento e às vezes até de fazendo meio assim na dúvida, mas comece a praticar essa caridade, seja qual ou a filantropia ou a ajuda ao próximo, seja qual lá for o nome, mas que esse hábito venha na gente para daqui a pouco exalar naturalmente, sem a gente estar nem pensando Sim, o que está porque o fazendo. começo é esforço. A gente faz com É, muito esforço, sim, sim. né? Com Porque dúvida, com julgamento, né, Miriam? Com uma série de coisas, né? Porque você vê, a área que mais a gente ativa com facilidade são os gânglios basais, que são uma área que está com a gente desde quando? Desde sempre. Né? É o cérebro triúno, é o cérebro mais antigo nosso, é o cérebro inicial. Né? Todos os animais, todo mundo tem o cérebro inicial. Né? Então, nós estamos lá nesse cérebro ainda, vê só. A gente não consegue, eles nem esperavam que fosse o pré-frontal. Os cientistas não tinham uma noção que era o pré-frontal que ia ser iluminado, né? Porque você vê, quando você doa alguma coisa, especialmente quando você doa aquilo que não é nem seu, é um prazer muito grande. São os gânglios que estão lá, olha que maravilha, né? Eles vão lá te dar essa sensação de prazer. Que ele já fala que é a mesma coisa você comer um bolo de chocolate, para quem gosta, tomar um sorvete, comer uma torta, sei lá, né? Eu não posso fazer ginástica, eu sou obrigada, porque eu não gosto muito, não é um prazer, né? Tem gente que é um prazer. Então, assim, cada um sabe o que, que é o sentir prazer. Então, a gente está acostumado a sentir prazer. Para a gente é bom o prazer, né? A gente é uma coisa automática o prazer, né? Então, assim, o pré-frontal, quando ele ativa, o prazer fica pouco importa, sabe? Você nem esquece que você sentiu aquele prazer ficou tão pequeno, né? Porque o que importa é outra coisa, né? É muito bonito isso, achei muito. Eu já tinha feito estudo desse há E tanto tem, tempo, eu tinha esquecido. tem uma pesquisa também em relação ao pré-frontal, Miriam, não sei se você já ouviu falar, que as pessoas que, né, estão em oração, que na verdade é Sim. um tipo de caridade, né? Meu, Pedindo pelas meu outras outro pessoas ou que estudo aqui vai praticam ser isso, tem um oração. pré-frontal aumentado, né, Miriam? Sim. Sabe, meu outro Vai estudo é aumentando, né, oração, por Miriam? isso que eu não E fui são para lá. hipertrofiados, eles são mais desenvolvidos. Sim, sim. Ô, Aham. Marcelo, por exemplo, essa situação, né? Esse coral que vocês têm aí, que vocês cantam no hospital, isso aí também desencadeia, né? Traz esse sentimento, porque eu imagino o que vocês que participam todas as terças desse coral sentem quando vocês estão percorrendo lá os quartos lá, né, as enfermarias do hospital e vendo a reação das pessoas, né? Porque algo deve produzir em vocês e neles esse movimentar, né? Esse É, sentimento, né? Eu imaginando isso. vocês estão se Não, e aí, doando, muito legal. isso mesmo. E é interessante como as pessoas fazem questão de estar aqui. Todo mundo sai do trabalho para vir aqui, menos, quer dizer, eu já estou no trabalho, né? Vem às 18 horas aqui com uma vontade, com uma felicidade e geralmente, ó, já saem mais felizes. Igual a gente quando termina a terapia na quinta-feira É, presencial, e sai. presencial e online também. A gente sai mais feliz às 19 horas do que quando chegou às 18 e
e aquelas reações que acontecem dentro das enfermarias de emoção, de choro, Nossa, pergunta a dona Nira que ela diz para Pois vocês. é, É, É eu tenho incrível, é muita vontade de verdade. participar, eu tenho que organizar a minha vida, porque realmente, assim, né, os horários são muito confusos para a gente participar de alguma coisa. Mas eu moro perto, né? Então, de repente, eu consigo fazer esse movimento, né? Vamos ver. Mas eu tenho muita vontade, E eu aquele gosto muito negócio disso. não custa nada, na verdade. Não custa nada a gente, entendeu? Uhum, Não custa exatamente, nada. A verdade exatamente. é essa. Tá aqui, não É custa doação nada mesmo, né? A e é caridade é em maravilhoso. E a ação, gente né? que ganha. É aquela recompensa, é a recompensa íntima. É isso aí, Exato. exatamente. Exatamente, eu me lembrei disso agora, porque realmente é o que eu vejo. Quando eu vejo qualquer postagem de vocês, é isso que eu sinto, é essa sensação que eu tenho. Bom, tem mais alguém para falar alguma coisa? A Miriam quer falar mais alguma coisa? não, mas tá, para mim tá tudo certo. Espero Então, que foi bom para vocês, que vocês. é uma abordagem diferente, como você falou, né? Científica, muito interessante, porque sai um pouco do campo da religião, da questão da gente ter a opinião já praticamente que a gente conhece do espiritismo, e você entra no campo da ciência mesmo, que é algo que está cada vez mais chegando perto, né? Do que a gente tem no espiritismo, que é essa tríade, né? Esse comprometimento do campo científico, religioso, educativo, ou seja, né, da filosofia, ciência e religião. E assim, foi muito bacana, E muito a ciência legal, sustentando toda a teoria. É isso aí. Pois sustentando, é. exatamente, é isso E a aí. É gente, assim, isso que é bacana de ver, né? a gente achando que a gente está descobrindo alguma coisa, e Jesus já falou lá atrás, há 2 anos já trouxe para a gente, o André Luiz está falando. Não, pois é, Gente, e aí quando você traz que esse estudo todo foi 2006, 2007, né, que teve lá a pesquisa, e foi. em 1937 André Luiz já trouxe. Como é que as Já pessoas explicam trouxe. isso? Então, quem é ateu ou quem é cético ou não acredita, vai dizer o quê? Ah, Chico devia ter, né, devia estar num momento lá de transe e imaginou isso, né? E aí agora está sendo comprovado, porque realmente já está registrado isso lá atrás, mas as pessoas ainda não conseguem enxergar dessa maneira, né? Bom, então assim, a semana que vem é o capítulo 8 que fala da bondade, da humildade, né? Dando sequência ao estudo desse livro. Quem é que vai ser a semana que vem, Miriam? Marcelo. Ah, é o Marcelo? Então, o Marcelo vai estar conosco para estar falando aí da bondade, da humildade. Imagino que vai ser também um. Marcelo Barra Miriam. É, né? Que tem que ter a colaboração. Tem que ter aí quem vai segurar se você precisar sair rápido. Mas é assim, para encerrar então agora o nosso trabalho, né? O nosso estudo, que foi muito bom, eu já pedi a Solange, ela aceitou fazer a prece final. Solange, pode fazer a prece final para a gente, por favor. Primeiro, agradecer, eu gostei muito da palestra, porque eu gosto muito dessa área científica junto, tá? E vamos fazer então nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade superior que toma conta desse nosso planeta tão cheio de dúvidas, cheio de desencontros pessoais e de grandes comunidades, com tantas tristezas acontecendo. E vamos pedir à espiritualidade amiga da Casa de Meimei que abençoe esse estudo, para que ele continue se realizando regularmente todas as terças-feiras. Assim sendo, pedimos, agradecendo a todos os presentes e abençoando os que não puderam comparecer e desejavam, pedimos a permissão para o encerramento da palestra de hoje com as bênçãos especiais a Miriam, expositora.
Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Solange. Então, Mia, você pode encerrar a gravação.